Pois bem, o segundo tópico deste capítulo agora é a filosofia política da distribuição de renda. Então, a filosofia política da distribuição de renda. E aí esse tema fica mais áspero, mais ardente do que ele é do ponto de vista social, porque aqui é o debate teórico de por que é importante se fazer redistribuição de renda. Vamos ver aí o que o Menkyu coloca para nós. Acabamos de ver como a renda da economia é distribuída e examinamos alguns dos problemas existentes com a interpretação da desigualdade medida. Essa discussão ela foi positiva no sentido de que se limitou a descrever o mundo como ele é. Então, vai lá, analisa os dados, colhe os dados, analisa os dados e mostra como o mundo é. Como está a desigualdade, quem é desigual e etc. Agora nos voltamos para a questão normativa com que deparam formuladores de políticas. Então, o que o governo deve fazer a respeito da desigualdade econômica? Que aí seria aquele, né? Qual é o mundo que nós queremos? Né? Qual é o mundo que o governo quer? Então, a visão positiva da mensuração mostra o mundo como ele é, e a perspectiva normativa vai mostrar que mundo nós queremos. Então, o que o governo tem que fazer para, no que tange ou tratar de que forma ele vai agir diante da desigualdade econômica? Essa questão não é meramente econômica. Portanto, veja, essa questão ela não é meramente econômica. A análise econômica por si só não pode nos dizer se os formuladores de políticas deveriam ou não tentar tornar nossa sociedade mais igualitária. Nossas opiniões sobre esse ponto são, em grande medida, uma questão, portanto, de filosofia política. Contudo, como o papel do governo na redistribuição da renda é central para muitos debates de política econômica, vamos nos desviar aqui da ciência econômica para tratar um pouco da filosofia política. Então, vamos ver aí como é que a filosofia, ou seja, a filosofia política, dá linhas de pensamento. Por quê? Porque, como se mostra ali, ou seja, a questão da desigualdade de renda e da pobreza não é apenas uma questão econômica, é também uma questão política. E as questões políticas, elas são muito mais subjetivas do que as questões econômicas. E logo, alguns políticos têm que achar que a gente tem que tornar uma sociedade mais igualitária. Por exemplo, esse discurso está muitas vezes associado aos partidos de esquerda, ou que a desigualdade não é um grande problema desde que a gente crie riqueza. E, portanto, para que políticas? A melhor política, diriam, portanto, os partidos mais à direita, que seriam, portanto, o mercado de trabalho, ou seja, o crescimento da economia geraria mais trabalho, emprego, mais renda e, consequentemente, essa seria o ajuste social feito. Então vamos ver aí quais são aqui as filosofias políticas apresentadas por Menkyu. Então, utilitarismo. Uma proeminente escola de pensamento político é o utilitarismo. Seus fundadores foram os filósofos ingleses Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Em grande medida, o objetivo dos utilitaristas é aplicar a lógica da tomada de decisões individual à questão ligadas à moralidade e às políticas públicas. O ponto de partida do utilitarismo é o conceito de utilidade, o nível de felicidade ou satisfação que alguém obtém de suas condições. A utilidade é uma medida de bem-estar, segundo os utilitaristas, e é o objetivo último de todas as ações públicas e privadas. Então, o objetivo adequado do governo, eles alegam, portanto, é maximizar a soma de utilidade conseguida por todos os membros da sociedade. O argumento utilitarista para a redistribuição da renda se baseia na hipótese, portanto, da utilidade marginal decrescente. Parece razoável que $1 a mais de renda para uma pessoa pobre proporcione a ela mais utilidade adicional do que $1 a mais para uma pessoa rica. Em outras palavras, à medida que a renda de uma pessoa aumenta,
o bem-estar adicional derivado de $1 adicional de renda também aumenta. Então, essa suposição bastante plausível, somada ao objetivo utilitarista da maximização da utilidade total, implica, portanto, que o governo deveria tentar atingir uma distribuição de renda mais igualitária. Então, este pensamento filosófico da filosofia política revela, portanto, no caso do utilitarismo, que as ações do governo para tentar distribuir melhor a renda vão do fato de que dólares a mais na mão de pessoas mais pobres vão, portanto, resultar em maior satisfação, em um aumento do bem-estar coletivo e, consequentemente, um maior consumo do que esse dólar a mais na mão de uma pessoa rica. O argumento ele é simples. Imagine que Peter e Paul sejam iguais, a não ser pelo fato de que Peter ganha 80 mil e Paul 20 mil dólares. Nesse caso, tirar $1 de Peter e entregá-lo a Paul reduzirá a utilidade de Peter e aumentará a utilidade de Paul. Mas por causa da utilidade marginal decrescente, a utilidade de Peter cai menos que a utilidade de Paul aumenta. Assim, essa redistribuição de renda, pegou de um e levou para o outro, aumenta a utilidade total, que é o objetivo dos utilitaristas. À primeira vista, esse argumento utilitarista parece implicar que o governo deve continuar a redistribuir a renda até que todos os membros da sociedade tenham exatamente a mesma renda. Realmente, seria esse o caso se a quantidade total de renda, 100 mil no nosso exemplo, fosse fixa. Mas, de fato, ela não é. Ou seja, a riqueza ela não é fixa, né? Ou seja, a riqueza ou a riqueza de um país será determinada, portanto, pela sua capacidade de trabalho e de produção. Então, horas um país pode ter mais riqueza, mais renda, horas pode ter menos riqueza ou menos renda. Os utilitaristas eles rejeitam a completa equalização das rendas porque aceitam um dos 10 princípios de economia apresentado no capítulo 1. As pessoas reagem a incentivos. Para retirar de Peter e dar a Paul, o governo precisa adotar políticas que redistribuam a renda, tais como o imposto de renda federal e o sistema de bem-estar social. Com essas políticas, as pessoas que têm renda elevada pagam impostos elevados e as que têm baixa renda recebem transferências de renda. No entanto, se o governo elevar o imposto de renda ou reduzir as transferências para tirar renda adicional que uma pessoa possa receber, tanto Peter quanto Paul teriam menos incentivos para trabalhar mais esforçadamente. Como trabalham menos, a renda da sociedade diminui e com ela a utilidade total. O governo utilitarista precisa, portanto, equilibrar os ganhos o governo utilitarista precisa equilibrar os ganhos da maior igualdade com as perdas da distorção de incentivos. Portanto, para maximizar a utilidade total, o governo não deve criar uma sociedade totalmente igualitária. Então, assim, você aproxima os membros da sociedade. Então, os grupos... Então, assim, inclusive porque, tanto no utilitarismo como em qualquer reflexão, a ideia de uma sociedade igualitária é uma ideia utópica. Porque, enfim, até porque o marco do sistema capitalista, ele já por natureza produz desigualdade. Agora, o governo ele tem que reduzir ao máximo possível, dentro aí dessas limitações, como é o caso aqui da distorção de incentivos que pode produzir, digamos, um imposto sobre os ricos. O governo ele vai buscar produzir uma sociedade menos desigual. As pessoas vão ser cada vez mais próximas, mas não significa que elas são iguais. Uma parábola famosa esclarece a lógica utilitarista. Imagine que Peter e Paul sejam viajantes sedentos presos em lugares diferentes do deserto. O oásis de Peter tem muita água, o de Paul só um pouco. Se o governo pudesse transferir água de um oásis para o outro sem custo, maximizaria a utilidade total da água, igualando a quantidade dela nos dois lugares. Mas suponha que o governo tenha somente um balde com furos.
quando tenta transportar a água de um lugar para o outro, parte dela se perde pelo caminho. Nesse caso, um governo utilitarista, ainda assim, poderia tentar transferir alguma área de Peter a Paul, dependendo de quanto Paul estivesse sedento e de quantos furos o balde tivesse. Entretanto, se dispusesse apenas de um balde furado, o governo utilitarista não tentará atingir a igualdade completa, porque aí o nível de utilidade total ele cai. Então, dado que o mais importante é a utilidade total, eu vou fazendo a igualdade da sociedade até o ponto em que a utilidade total está máxima. A partir do momento em que a utilidade total começa a declinar, não vale mais apenas tentar fazer essa igualdade. É o que reza aí essa filosofia, essa filosofia política de tradição utilitarista, do qual o John Stuart Mill ele está enquadrado aí, que foi um importante escritor